Boa noite, pessoal. Boa noite a todos presentes, a todos em casa. E para quem não me conhece, eu sou o Márcio Luiz. E eu sempre gosto de começar as palestras, em primeiro lugar, dizendo que é muito legal preparar uma palestra, é árduo. Eu demoro muito, o Luiz sabe disso, né? Mas é impressionante, porque a escolha do tema, a pesquisa, né? Às vezes a gente vai pesquisar um tema que a gente acha que conhece, que a gente está num terreno até cômodo. Quando você começa a pesquisar, você vê que você não conhece nada, né? E aqui no Caritas a gente tem essa oportunidade de estudar, de fazer essas palestras. Todos os trabalhadores geralmente são convidados para fazer. E é legal que tira a gente da zona de conforto. São desafios, né? E eu confesso que às vezes eu vou preparar palestra e eu dou umas travadas, falei, o que que eu vou escolher, né? E esse tema da oração é um tema bastante vasto, né? É um tema que muita gente pode dizer que é comum. Ah, vamos falar sobre oração de novo? Mas se nós pararmos para pensar, a oração, assim como a fé, é uma das coisas mais antigas da humanidade. Desde que a humanidade é humanidade, desde que o homem é homem, desde que o homem ganha um pouco de consciência de si mesmo, um pouco de livre-arbítrio, quando ele começou a controlar as suas vontades, o homem começou a apresentar um certo questionamento, né, sobre a grandeza do mundo, sobre será que existe algo superior controlando tudo isso? E o próprio Kardec mencionava isso, falava que a fé é inata do ser humano, não é algo aprendido, não é algo é algo desenvolvido durante a vida e a encarnação, mas a fé e a oração, que está intimamente ligada com a fé, existe há muito tempo. Digo mais, nós já temos nós temos relatos de cerimônias ocorridas há 70 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. Então, quando a gente começa a estudar sobre a oração, quando a gente começa a mergulhar nos sites, nos, quando a gente começa a mergulhar nos sites, nos livros, nas obras, a gente começa a achar muita coisa. A gente começa a, a navegar, começamos a achar preciosidades. Então você começa a garimpar para ver o que, que você vai falar. Eu comparo fazer isso a esse joguinho Minecraft. Todo mundo aqui já ouviu falar no Minecraft? Minecraft eu jogo com meu filho. É um jogo interessante porque nós temos que, nesse jogo, construir o próprio mundo. Nós temos que construir casas, construir terrenos, e a gente precisa minerar para conseguir obter metais preciosos ou metais raros e com eles forjar ferramentas para com elas resolver os problemas do dia a dia. Assim é a prece. Assim é a procura, a pesquisa da prece, o resultado da prece é essa confecção de instrumentos para que nós lutemos no nosso dia a dia e nos ajuda a resolver os nossos problemas. Como eu falei que é uma coisa antiga, no Evangelho, o Evangelho está recheado de exemplos de Jesus Cristo orando. Simão Pedro acordava que horas para ir pescar? 4 da manhã? 4h30? Ele acordava, Jesus já estava lá orando. Se uma entidade do calibre de Cristo orava o tempo todo, deve ser bom o negócio, né, gente? Se ele, que era Cristo, orava, imagina eu. A minha ideia não é que essa noite, ensinar ninguém a rezar, ninguém a orar. Aliás, tem
diferença entre orar e rezar, que eu achei em alguns livros, mas quem sou eu para estabelecer ou ensinar alguém como orar? Mas nós temos que ter uma base, nós temos que ter um caminho, um modelo, um guia. E quem foi o maior guia e modelo de toda a humanidade? Jesus Cristo. Que junto também vamos utilizar os nossos ensinamentos, os nossos irmãos, nossos amigos espirituais, as obras de Kardec. E nós temos dezenas e dezenas e centenas de obras por aí de várias religiões. Mas, falando sobre oração, eu sempre gosto de tentar achar alguma coisa científica para unir o espiritismo, né? Que afinal de contas, o espiritismo também tem esse lado, né? E pesquisando na internet, assistindo alguns vídeos, eu separei 3 casos que eu achei interessantes e demonstram mais ou menos a força da oração, como ela transcende local, espaço e tempo. Professor Dr. Randolph Bird, um cardiologista, ele fez um experimento no Hospital Geral de São Francisco. Ele separou 2 grupos de pacientes, mais ou menos 200 pessoas cada grupo. E para um desse grupo, ele colocou pessoas orando por eles, espalhados pelos Estados Unidos inteiro, distâncias incomensuráveis. Detalhe: ninguém sabia qual era o grupo. Os pacientes não sabiam que estavam recebendo a prece. E os resultados foram bastante encorajadores, porque você pega o grupo que recebeu prece, eles precisavam, parece que é 15 vezes menos necessidade de usar antibiótico. Nenhum deles precisou de intubação endotraqueal. No outro grupo que não teve oração, 15 precisaram. Recuperação mais rápida, menor número de desencarne. Quer dizer, foi se desenhando uma ideia de que a oração, mesmo feita à distância, qualquer que seja a distância, fez um valor, teve um efeito muito grande nas pessoas. O segundo que eu separei para vocês aqui é da Universidade de Stanford. Eles fizeram um experimento em que eles pegaram uma pessoa, ou pessoas, né, e fizeram exames de neuroimagem, aquele exame que você mapeia a atividade do cérebro ao vivo, né, naquele instante. Não é só uma chapa, vamos pôr assim, né? E essa pessoa não sabia que estavam orando por ela. E, inclusive, quem orava por essa pessoa era alguém do seu círculo afetivo. Então, percebeu-se que áreas do cérebro dessa pessoa que está recebendo oração eram ativadas diferentemente de outras pessoas que não receberam oração. E a gente já começa a falar, olha, tem alguma coisa aí. Existe alguma coisa aí que a gente não enxerga que está chegando até a pessoa e está fazendo bem para a pessoa. E também eu quis citar esse professor japonês, Masaru Emoto. Ele estudou o efeito da mentalização sobre a água. Ele separava a água, mentalizavam coisas boas ou ruins, depois ele congelava essa água e estudava no microscópio os cristais de gelo formados depois dessas orações ou intenções. E o resultado também foi intrigante, porque a água que recebeu vibrações positivas, os cristais de gelo eram muito mais bonitos do que as águas que receberam vibrações negativas. E o mais interessante é que algumas dessas experiências foram feitas a uma distância incomensurável, muito grande, e as águas foram colocadas em um ambiente completamente hermético, fechado, o pessoal chama de gaiola de Faraday, onde você isola a água de qualquer interferência eletromagnética, som, ruído, qualquer coisa. Então, subentende-se que a oração não tem barreira física. Ela não é como o som que depende do ar para se transmitir. Mas peraí, não depende de nada para se transmitir? Então como é que a oração chega? Calma, nós vamos chegar lá. Mas para chegar nessa explicação,
Eu vou colocar aqui um caso pessoal para mostrar como é que eu cheguei nessa explicação. É, na pandemia, assim como aconteceu com muitas pessoas, eu perdi algumas pessoas próximas e, como todo mundo, estava bastante triste e fui orar. Fui orar e, nossa, pai, me ajuda, como é que eu faço, tal. Na hora que eu fui orar, eu abri o Evangelho. Me ajuda, me ajuda. O que caiu no Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Perda de pessoas amadas. Capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Maravilha, me ajudou demais aquela passagem. Passou um dia, eu ainda triste, pesaroso ainda, porque não é porque por ser espírita que a gente não vai passar pelo luto, todo mundo passa pelo luto, todo mundo enfrenta o luto, é muito pessoal, e o Espiritismo dá ferramentas, lembra do Minecraft, dá ferramentas para a gente, para nós nos reerguermos. No segundo dia que eu fui fazer o evangelho, que eu estava triste, eu já me peguei refletindo. Eu estava lá fazendo minha oração e fiquei pensando, mas para onde vão? Onde será que eles estão? E abri o evangelho de novo, caiu. Há muitas moradas na casa do meu pai. A casa do meu pai é o universo, moradas são os planetas e todos os lugares. Ah, coincidência, né? Coincidência, Márcio? Tá bom. No terceiro dia, eu já um pouco mais contido, de novo fiz uma reflexão e pensei, mas como é que... Mas Deus, mentor, ou quem quer que esteja aqui, esse pensamento, essa vibração que eu estou fazendo por esses meus parentes, vai chegar neles? Eles vão sentir o que eu estou orando por eles? Aí eu abri o evangelho pela terceira vez. E caiu. Pedi, obtereis ação da prece, transmissão do pensamento. É coincidência? Difícil acreditar. E esse capítulo, 27, é uma pérola. É mais uma pedra preciosa que eu fui minerando no evangelho e encontrei. E nesse pedacinho que fala sobre a ação da prece, ele dá uma breve explanação de como os nossos pensamentos e a prece ela se propaga no espaço e atinge o seu objetivo. A maioria aqui que é espírita já ouviu falar no termo fluido cósmico universal. Muitas outras pessoas, talvez quem esteja em casa ou como a palestra vai ficar online por muito tempo, algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ler sobre, né, ou aprender, mas procurem aprender. O fluido cósmico universal é um fluido primário que deu origem a todas as coisas, a sua modificação que gera os mundos, as pessoas, e nós todos estamos imersos nesse fluido. Eu vou usar o exemplo clássico das escolas espíritas, que é como peixes no oceano. É um exemplo ótimo. E se nós estamos todos, sem exceção, mergulhados nesse fluido, nós estamos todos interligados. Não se esqueçam disso. E se nós estamos todos interligados, vamos comparar esse fluido cósmico com uma placa de circuito. Conseguem ver aqui que é uma placa de circuito? Se eu vou vibrar agora para aquele meu parente que partiu, imediatamente já se forma uma ligação, no mínimo mental ou física, para com essa pessoa ou com esse espírito. Se ele pensar em mim, a mesma coisa. Aqui nós todos essa noite reunidos num propósito só: aprender, orar, tomar um passe, evoluir, crescer, melhorar. O nosso circuito está interligado e interligado com a espiritualidade maior. Mas nem tudo são flores. Cuidado, pessoal. Quando nós oramos, pensamos, esses nossos pensamentos se propagam através desse circuito, desse fluido cósmico universal, e podem chegar até a pessoa, vão chegar até a pessoa
ou a quem a gente dirigiu a prece, ou aos espíritos superiores, representantes do Pai, que vão atender aos nossos pedidos, ou não, dependendo da nossa condição. Dependendo da intenção que você colocar nesse fluido, ele vai se somar com mais fluidos semelhantes, intenções semelhantes, e atinge o seu objetivo. Mas como há uma passagem num livro roteiro por Emmanuel, através de Chico Xavier, ou Chico Xavier, capítulo 28, em que ele deixa bem claro: vai, mas volta. Volta ao emissor. Desejou coisas boas, isso vai, isso volta para você. Desejou coisas ruins, desejou o mal, isso vai, se soma e depois volta para você. Então, muito cuidado. Deu para ter uma noção de que tudo está interligado? Tudo através do fluido cósmico e o poder da oração. Com os experimentos científicos, com isso daqui, dá para ter noção de que a oração atravessa, não tem barreira. Não fui eu que bati o pé aqui, Luiz. Até os confins do universo, numa velocidade até mais rápida que a da luz. Como, Márcio, meu pensamento é mais rápido que a luz? Não. A transmissão dele é. Não tem barreira. É isso que precisa ficar bem claro para a gente. Por exemplo, eu tenho uma parente que mora na Noruega. A gente pensa, pô, mas vou rezar daqui para ela. Vou rezar daqui para ela lá. Ela vai ter um filhinho, sei lá, daqui a algum tempo, daqui a 2 meses, meu sobrinho. Vou orar. É legal, né? Mas, vamos continuar tocando o caso agora. Vamos ler um pouquinho do capítulo 27 do Evangelho. Mais especificamente, o que o nosso Pai falou sobre a oração. Mas eu quero um pedacinho mais específico ainda. Se a gente pegar aqui, ó. Jesus falou, quando orares, não se assemelheis aos hipócritas, que oram de pé nas sinagogas. Ele falou, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, ora ao vosso Pai em segredo. Pessoal, é para ir para o quarto para rezar? Não. Jesus quis falar com isso. Recolha o seu aposento íntimo. Feche-se em si mesmo. Tem um amigo meu que fala em si mesme-se. Horrível essa palavra, mas lembrei. Inventei um termo espírita novo agora. Hein? Transforme o nosso amigo espiritual, a quem você está orando ou dedicando, ao Pai, aos mentores, no seu confidente, no seu amigo, no seu psicólogo. Exponha os seus tesouros, os tesouros guardados em seu coração para ele, ou para ela, ou para qualquer que seja a entidade. Mas seja justo no seu orar, nos seus pedidos. E eles sempre falam para também perdoar, para que o vosso Pai vos perdoe também. Dançando um pouco agora entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma perguntinha lá na 659 no Livro dos Espíritos que fala qual é o caráter geral da prece. E aí os Espíritos respondem: louvar, pedir e agradecer. Louvar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Pedir. Bom, desnecessário explicar o que é pedir, né? Agora, o que a gente precisa ficar atento é o que está pedindo. Por que está pedindo? Nós precisamos ter em conta, eu vou usar de novo essa palavra, eu vou usar a palavra que o Haroldo Dutra usou, que é
certeza dos nossos pedidos. Será que é o momento? Ah, você pode orar com fervor. Pai, me manda os números da Mega Sena. É justo? Eu posso achar que é justo para mim. Mas o pai vai olhar para você, filho. Pede outra coisa. Mas vamos fazer o seguinte, filho. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar um trabalho legal que vai te ajudar a você. Vamos estudar. Quer dizer, a resposta virá mais por outros meios. Então, analise o que você vai pedir para o pai. E o mais interessante, às vezes a gente acha que o pai não respondeu, porque não adianta orar e falar, Senhor, faça essa luz piscar se for para eu ir para lá ou para cá. Não, não é assim que funciona. A, Nós vamos aprendendo aos poucos com a vida, com a mediunidade, com o dia a dia, que as respostas vêm no dia a dia. Vem no encontro de um amigo na rua, vem com um livro. Olha só, outro dia eu já estava preparando a palestra, e eu estava trabalhando, estava ali em Pinheiros, e passei por uma situação desagradável no meu trabalho, e saí chateado de um prédio e tal. Aí comecei a orar andando em plena calçada, né? Porque você tem que orar, ou segurar o celular, olhar para trás, né? São Paulo tá assim. Aí, e aí orando e tal, eu comecei a pensar, pô, meu, que negócio é esse? Que falta de fé. Confia na providência, confia em você. Eu falei, eu vou confiar, pai, mas que não dê nenhum problema isso, pai. Deu 3 minutos depois, eu vou entrar num prédio em Pinheiros, encontro um grande orador aqui do Caritas, um cara de uma calma, de uma tranquilidade. Eu não vou dizer que foi o André Cilino, não vou dizer. Sabe aquele cara que você chega, você olha, você fala, acalmei. Tudo bom, André? Ele que me viu na rua falou, naquele instante, foi uma bofetadinha do plano espiritual para mim, tá vendo? E fala sobre isso na palestra, tô falando. Mas não é também para sair do centro e ficar, pisar lá fazer um pedido pro pai, pisar na rua e ficar assim, opa, ó, essa borboleta, hein? Isso é um sinal. Ó, lá, o avião passou. É pra eu ir. Isso é fanatizar. Eu estou brincando, mas é fanatizar. Vamos confiar. Deixa as coisas virem ao seu tempo. E agradecer. Vocês não vão na padaria comer pão na chapa? Aí o tiozinho lá, o seu João, faz um pão na chapa maravilhoso. Vocês não vão agradecer o tio, o seu João? A gente não agradece um desconhecido na rua que faz um favor? Então por que não agradecer o pai? A gente esquece de agradecer o pai por tudo que a gente tem. Começa agradecendo a oração. Obrigado, pai. Muita gente vai usar, mas eu estou cheio de problema, vou agradecer o quê? Filho, agradece que você está vivo, que você tem a oportunidade de resolver. Pede as ferramentas. Minecraft. O lema vai ser Minecraft, lembra? Legal essa. Gente, tem muita gente. Ó, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 27 também. Perguntinha, vamos ver. Para tudo. Se Deus conhece o nosso interior, o nosso íntimo, como ninguém, se Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas necessidades, se não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba ou permita, adianta eu orar para Ele? Vai adiantar alguma coisa eu falar, pai, me ajuda aqui? Eu vou ler a resposta, porque está muito bonita. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, ou seja, o livre-arbítrio, o maior presente dos céus para nós. Você vai ter livre-arbítrio para quê? É o determinismo? Já está tudo escrito, nada vai mudar? Não. Ele quer que você reconheça os seus problemas, que você saiba o que você precisa, e você às vezes precisa de ajuda para isso. Por isso que a gente ora. A atividade para ficar inativo, sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Então, pode pedir. Deus conhece nossas necessidades? Conhece. Mas Ele quer que você conheça as suas próprias necessidades.
E que você reconheça aquilo que você precise. Às vezes você não tem condição de saber isso sozinho. Então você precisa de uma ajuda. Vai no Caritas. Vamos estudar. Vamos orar. Eu vou juntar, tem uma outra pergunta interessante que é: pode-se orar utilmente pelos outros? Eu vou juntar essa pergunta com essa outra que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deverá ter umas provas do próximo? Ou seja, tem pessoas que falam o seguinte: se eu ajudar ou orar pelo próximo, eu não posso estar prejudicando, eu não posso estar querendo interromper a prova do próximo, a provar, porque a gente pode passar por expiação, por provas, ou por algum pepino que você mesmo arranjou nessa encarnação. Será que eu não posso estar atrapalhando? Vamos refletir, gente. Em primeiro lugar, quem sou eu para saber qual é a aprovação do meu próximo, do meu vizinho, do meu amigo, do meu tio? Eu não sei. E se for e se for através da sua oração que aquela pessoa vai acordar? Se for daquela sua oração que aquela pessoa pode receber uma intuição divina, perceber a presença de espíritos bondosos ao seu redor e modifica toda a sua vida. Desencarnado também, e se a gente tem um desencarnado numa situação difícil e nós oramos por ele, e em algum momento ele pode se arrepender ou pode perceber a presença do Pai, do Criador, não sabemos. Então, pessoal, a caridade é uma das instituições, a prece é uma das instituições da caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade sempre, auxiliar sempre, rezar, no mínimo orar. Sim, vamos orar pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Não quero saber se eu vou abreviar ou não a tarefa, isso não cabe a mim. A mim cabe sempre ajudar quando necessário. Não tem condições de ajudar materialmente, vamos ajudar espiritualmente. Ah, alguém lembra disso aqui? Essa é a cena do livro do filme Nosso Lar, quando André Luiz é resgatado no umbral. Aniceto, né? Aniceto, né? Naquele momento derradeiro dele que não aguentava mais sofrimento, ele fez uma prece tão sentida, tão dolorida, tão verdadeira, que ele foi resgatado. Aliás, depois no filme, na obra, você vê que ele fica surpreso ao perceber que algumas vezes ele recebia oração, ele sentia essa oração, de uma pessoa, era uma ex-paciente que ele nem lembrava dela, mas ela lembrava dele. Aqui também é útil orar pelos mortos. Tudo que eu falei aqui se aplica para nós encarnados e para os desencarnados também. Sem exceção. Como nós oramos, nós temos os nossos problemas, eles também têm os deles, e eles também se preocupam com nós, conosco. Ah, alguém reconhece esse cidadão aqui, caindo aos pedaços na esteira da academia? Eu vou perguntar para nossa amiga ali que é treinadora, quanto tempo numa academia a pessoa tem que ter mais ou menos, a Juliana, quanto tempo a pessoa mais ou menos para poder dizer, olha, agora eu engrenei, agora eu estou sentindo efeitos positivos na minha saúde, na minha vida? 3 meses, 6 meses? Uns 3 meses, né? Então precisa de disciplina, precisa de hábito, né? Disciplina e hábito. Para a oração, gente, é a mesma coisa. Vamos ver o que Joana de Ângeles fala sobre isso? Primeiro ponto, orar é um ato que se deve converter em hábito. Ah, Márcio, você está chovendo no molhado, não estou, não. Tem muito espírita que no dia a dia a gente acaba na correria deixando para depois, vai empurrando. Quem aqui não chega em casa à noite, senta no sofá, pega lá o celular e começa a passar lá o feed no Instagram, no Facebook, TikTok,
Aí quando vai olhar no relógio, já foi 1h30, já é meia-noite e pouco. Eu vou dormir, estou cansado. E não ora. Não é verdade, gente? Vamos parar com isso, gente. Quer olhar 1h30? Olha, ora 1h15. Pega os outros 15 e vai orar. Disciplina, gente. A gente esquece às vezes. Não pode esquecer, tem que virar hábito. Como qualquer outra atividade mental, ela exige frequência, intensidade e interesse. Lembra do Emmanuel? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas, olha essa última frase. A medida ideal, evidentemente, será orar antes de atuar. Ou seja, de manhã, antes de você passar por uma situação estressante, passar por um problema, ora antes. Porque, olha o que ela escreve depois, para não conduzir o desacisado, desajuizado, que seria a palavra, né? A oração do desespero. Hein? Tá vendo o nosso amigo? Eu tenho que colocar aviação, né, Luiz? Não. O cidadão aqui, é verdade. O nosso amigo aqui não preparou o voo direito, ele não consultou os boletins meteorológicos, a gente chama de METAR na aviação. Ele não fez o checklist adequado, ele não se preparou para esse voo. E aí, na primeira tempestade, entrou em desespero. O que um piloto faz quando entra em desespero, gente? A situação está bem difícil. Mayday, mayday, mayday. É a palavra universal. E qual é o nosso mayday, pessoal? Deus me ajuda. Me desculpa, nossa, não, eu prometo que eu vou rezar todo dia, eu vou ajudar as velhinhas, não sei de onde, eu vou ajudar as crianças do orfanato, mas me ajuda pelo amor de Deus. É o desespero. Liga pro Luiz na hora do desespero, né? Então nós temos que tomar cuidado para não incorrer no Mayday. Agora, eu não poderia falar sobre oração sem comentar sobre o evangelho no lar, né, gente? Todo mundo aqui já está calejado, já aprendeu. Ah, e ele vai falar sobre o evangelho no lar de novo. Vou, porque aposto que muita gente não está fazendo, faz de vez em quando só. Não é? Uma coisa interessante que a gente fazendo as pesquisas que eu localizei é a questão da assiduidade e da habitualidade. Porque eles recomendam fazer o evangelho no lar sempre preferencialmente no mesmo dia e no mesmo horário. Ah, Márcio, que cafona isso. Para que isso? Eu explico. Para virar dois motivos. Um, para virar hábito. Se você escova o dente todo, vocês escovam o dente todo dia? Escovam, não escovam? Aí se vocês escovaram o dente, mas depois vocês vão comer alguma coisa, vocês vão dormir, vocês não sentem. Instintivamente você fala, opa, vou escovar de novo o dente. Então, se vocês se reúnem todo domingo, ou com a família, ou com os amigos, ou sozinho, todo dia, por mais de 3 meses, lembra da academia? 3 meses, 4 meses, 5 meses. Vai ter um domingo que você vai acordar de manhã, você vai abrir os olhos e fala, opa, hoje tem evangelho. Mas tem um segundo motivo também, gente. Os nossos amigos espirituais não estão à nossa disposição. Eles têm os trabalhos deles também. Os nossos mentores não vão ficar do nosso lado o tempo todo. Vai, Márcio, cuidado com o buraco, hein, Márcio? Desvia, ó. Aquele carinha lá vai levar. Ó, cuidado, ó. Desvia desse carro. Não. Eles têm os afazeres deles. E se nós estabelecermos regras e disciplina, muito mais fácil será o trabalho deles. Ah, mas e se for uma emergência? Não tem problema, gente. Se me ligarem da escola do meu filho falando, Márcio, teu filho se machucou, é uma emergência, eu largo tudo e vou lá pegar ele. O plano também, eles têm um plano de contingência deles, mas a questão é assiduidade, habitualidade. Vamos ver um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou alguma outra obra edificante. Pode ser a esmo, ou pode ser uma sequência lógica, uma sequência normal, né, de cada semana. Vamos discutir o assunto depois
Vamos orar por nós e vamos vibrar pelo próximo, pelo mundo, vamos pedir pelos velhinhos, pelas crianças. No momento, aquilo vem no nosso coração. Por fim, pessoal, esse trechinho da oração da serenidade, que eu acho que resume bem o que é orar. Concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas coisas que nós podemos modificar. E sabedoria para que possamos distinguir umas das outras. Obrigado e boa noite para vocês.